Quem ostenta hoje geralmente está quebrado amanhã. Ricos invisíveis, vida simples, disciplina. Thomas J. Stanley. Você já reparou que quem mais ostenta quase nunca tem paz financeira? Carro caro, roupa de marca, vida instagramável e por trás disso dívidas, ansiedade e zero liberdade. Neste vídeo, inspirado nas ideias de Thomas J. Stanley, a gente vai revelar uma verdade que incomoda, mas liberta. Quem ostenta hoje, geralmente está quebrado amanhã. Aqui você vai entender por quê. A maioria dos ricos de verdade vive de forma simples. Ostentação costuma ser sinal de insegurança financeira, não de sucesso. Disciplina silenciosa constrói mais riqueza do que aparência. Comparação social é uma das maiores armadilhas para quem quer sair da pobreza. Sem papo de coach, sem romantizar miséria e sem prometer riqueza rápida. É educação financeira real. Para quem quer organizar a vida financeira, sair das dívidas, criar hábitos sólidos, montar reserva de emergência e construir liberdade financeira sem precisar provar nada para ninguém. Se você está cansado de correr atrás de aparência e quer construir estabilidade, dignidade e futuro, esse vídeo é para você, porque riqueza de verdade quase nunca faz barulho. E quem aprende isso para de perder dinheiro tentando parecer bem-sucedido? Existe uma pressão silenciosa que atravessa a vida financeira de muita gente sem pedir licença. Ela não aparece no extrato bancário, mas decide quase todas as escolhas. É a pressão de não parecer para trás, de não ser visto como alguém que falhou, de sustentar uma imagem mínima de sucesso num ambiente que cobra aparência o tempo todo. Essa pressão não nasce do desejo de conforto ou qualidade de vida. Ela nasce do medo de julgamento. Muita gente não gasta para viver melhor. Gasta para não se sentir menor. Compra para pertencer. Ostenta para não ser excluída. O problema é que esse tipo de gasto nunca traz paz. Ele até entrega um prazer rápido, uma validação momentânea, um alívio curto. Mas logo depois cobra um preço alto, em forma de dívida, ansiedade e perda de controle financeiro. A pessoa passa a trabalhar não para construir o futuro, mas para sustentar o passado da última compra. O ambiente em que vivemos reforça isso todos os dias. Redes sociais transformaram consumo em identidade. Não basta estar bem, é preciso parecer bem. Não basta progredir, é preciso mostrar progresso. Esse ambiente cria uma sensação constante de atraso, como se todo mundo estivesse avançando mais rápido. E quando alguém se sente atrasado na vida, tende a tomar decisões financeiras apressadas para compensar esse sentimento. É assim que padrões irreais se instalam. A troca constante de celular, mesmo sem necessidade. O carro acima do que cabe no orçamento. A roupa de marca parcelada. O restaurante caro para não parecer deslocado. Cada decisão isolada parece pequena. O problema é o conjunto. Aparência exige manutenção constante. Sempre haverá alguém com algo melhor, mais novo, mais caro. Entrar nesse jogo é aceitar perder, porque o jogo não tem linha de chegada. Com o tempo, o dinheiro deixa de ser ferramenta e vira palco. Tudo gira em torno de sustentar uma imagem. O planejamento financeiro some. A reserva de emergência nunca começa. As dívidas se acumulam silenciosamente. E o mais cruel é que por fora tudo parece bem. A pessoa recebe elogios, curtidas, comentários. Por dentro, vive tensa, com medo de um imprevisto, de uma queda de renda, de uma fatura que não fecha. A ostentação promete status, mas entrega insegurança. Promete admiração, mas cobra comparação constante. Financeiramente, ela funciona como um vazamento contínuo. O dinheiro entra e sai rápido, sem criar base, sem criar margem, sem criar escolha. E liberdade financeira não nasce de renda alta apenas. Nasce de sobra. Nasce de silêncio. Nasce da capacidade de dizer não ao que impressiona para dizer sim
ao que sustenta. Muita gente acredita que está vivendo bem porque está consumindo bem, mas viver bem é ter controle. É não entrar em pânico diante de um imprevisto. É não depender de crédito caro para manter aparência. É conseguir pagar dívidas, organizar prioridades, planejar o futuro com calma. Nada disso combina com viver no limite para provar algo para os outros. Existe também um efeito psicológico pesado nesse processo. A pessoa passa a medir o próprio valor pelo que consegue mostrar. Se não pode acompanhar o ritmo, sente vergonha. Se precisa cortar gastos, sente fracasso. Isso cria um ciclo perigoso, onde decisões financeiras ruins são tomadas para evitar sentimentos ruins. O dinheiro vira anestesia emocional, não instrumento de crescimento. Enquanto isso, quem observa de fora acredita que aquela pessoa está prosperando. Mas prosperidade de verdade quase nunca é visível. Ela acontece no silêncio das escolhas simples, na disciplina diária, na vida abaixo do padrão. Quem constrói patrimônio de verdade raramente precisa provar algo. Não porque é melhor, mas porque entendeu que gastar para impressionar é um dos caminhos mais rápidos para continuar pobre, mesmo ganhando mais. Entender essa pressão muda tudo. Porque o problema deixa de ser gostar de coisas boas e passa a ser porque você sente que precisa provar algo com elas. Essa pergunta é desconfortável, mas libertadora. Ela abre espaço para sair do modo aparência e entrar no modo construção. E só quando isso acontece é que fica possível enxergar o custo invisível da ostentação, não só no bolso, mas na paz, no futuro e na liberdade. O custo invisível da ostentação quase nunca aparece de uma vez. Ele se espalha aos poucos, disfarçado de normalidade. Uma parcela aqui, outra ali, um gasto que parece pequeno diante do prazer momentâneo. Quando a pessoa percebe, o dinheiro já perdeu a função principal, que é dar segurança e opção. Passa a servir apenas para sustentar um padrão que não foi construído, apenas financiado. A aparência custa manutenção constante. Não é só comprar algo caro uma vez. É manter, é trocar, é acompanhar, é atualizar. Status não aceita pausa. Quem entra nesse jogo precisa jogar todos os meses. O problema é que a renda da maioria das pessoas não cresce na mesma velocidade que a exigência do padrão. E quando isso acontece, a dívida vira parte do estilo de vida. Não é mais exceção, é regra. Aos poucos, o planejamento financeiro desaparece. Não porque a pessoa não quer se organizar, mas porque organizar revela uma verdade desconfortável. O padrão não cabe. Então, o planejamento vira algo a ser evitado. Olhar o extrato dói. Fazer conta gera ansiedade. A solução emocional passa a ser empurrar para frente, parcelar mais, usar limite, trocar uma dívida por outra. O dinheiro deixa de ser controlado e passa a ser administrado no improviso. O mais perigoso é que a ostentação cria uma ilusão de progresso. A pessoa sente que está avançando porque está consumindo mais. Mas consumo não é construção. Consumir não gera patrimônio. Consumir não cria reserva de emergência. Consumir não paga dívida. Consumir apenas satisfaz o presente e cobra do futuro. E o futuro sempre chega. Com o tempo, a disciplina financeira se dissolve. Tudo parece urgente, tudo parece necessário, tudo parece justificável. A pessoa perde a noção de prioridade. O que deveria ser básico vira luxo. O que deveria ser luxo vira obrigação. E o dinheiro nunca sobra porque ele já nasce comprometido com a manutenção da imagem. Existe também um custo emocional alto. Viver sustentando aparência gera medo constante. Medo de perder renda. Medo de não conseguir manter. Medo de ser visto como alguém que caiu. Isso cria estresse crônico. Qualquer imprevisto vira crise. Qualquer atraso vira desespero. E decisões tomadas nesse estado emocional quase nunca são boas. O título do vídeo se justifica aqui com clareza.
Quem ostenta hoje geralmente está quebrado amanhã porque gastou energia, tempo e dinheiro tentando parecer bem-sucedido em vez de construir base. Quebrado não é só quem não tem dinheiro, é quem não tem margem, é quem não tem reserva, é quem não tem opção, é quem vive refém do próximo pagamento. Enquanto isso, quem observa de fora continua achando que aquela pessoa está indo bem. E essa percepção externa reforça o comportamento. Curtidas viram validação, comentários viram prova. Mas nada disso paga conta, nada disso protege do imprevisto, nada disso constrói liberdade financeira. O mais triste é que muita gente entra nesse ciclo acreditando que está fazendo o certo, que precisa acompanhar, que precisa mostrar que isso é sucesso. Quando percebe o estrago, já está cansada, endividada e sem energia para mudar. A ostentação não destrói apenas o dinheiro, ela rouba tempo, foco e paz. Entender o custo invisível da ostentação é um choque necessário, porque muda a pergunta. Deixa de ser como ganhar mais para sustentar isso e passa a ser por que eu aceitei viver assim. Essa mudança de consciência é o início da libertação. Ela abre espaço para enxergar que existe outro caminho, seguido por pessoas que parecem comuns, mas estão ficando ricas em silêncio. É nesse ponto que surge a quebra de crença mais importante de todas. A de que sucesso precisa ser visível. A de que riqueza precisa aparecer. E quando essa crença cai, fica possível entender o que os ricos invisíveis fazem diferente e por que eles raramente chamam atenção enquanto constroem algo sólido. Existe uma ideia profundamente equivocada sobre riqueza que precisa ser desmontada. A de que quem está indo bem financeiramente precisa mostrar isso. A realidade é exatamente o oposto. Os ricos invisíveis fazem tudo ao contrário do que a ostentação manda. Eles não vivem para parecer bem-sucedidos. Vivem para permanecer livres. Essas pessoas quase nunca chamam atenção. Dirigem carros comuns. Moram em bairros normais. Vestem roupas simples. Não porque não podem mais, mas porque escolheram não transformar consumo em identidade. Elas entenderam algo fundamental. Cada real gasto para impressionar é um real a menos, trabalhando para criar opções no futuro. Os ricos invisíveis vivem abaixo do padrão que poderiam sustentar. Essa decisão não vem de medo, mas de clareza. Eles sabem que subir padrão é fácil, difícil é baixar sem dor. Por isso, preferem manter uma margem confortável entre o que ganham e o que gastam. Essa margem é o que paga dívidas rápido, constrói reserva de emergência e permite investir com tranquilidade, mesmo em fases ruins. Outra diferença central está na relação com status. Enquanto muita gente compra coisas para ser vista, os ricos invisíveis compram tempo. Tempo para escolher. Tempo para errar sem quebrar. Tempo para esperar oportunidades melhores. Eles não sentem necessidade de provar nada, porque o foco não está na aprovação externa, mas na segurança interna. Essa postura muda completamente o comportamento financeiro. O dinheiro passa a ser tratado como ferramenta estratégica, não como símbolo social. Gastos são avaliados pelo impacto no futuro, não pela reação dos outros. Isso cria uma disciplina silenciosa, quase invisível, mas extremamente poderosa. Não é disciplina rígida, é disciplina coerente. Eles também não confundem simplicidade com fracasso. Pelo contrário, vida simples é liberdade disfarçada. É a capacidade de dizer não sem se sentir menor. É a tranquilidade de não depender de crédito para manter a aparência. É a possibilidade de enfrentar imprevistos sem pânico. Isso só existe quando o padrão de vida não consome toda a renda. Enquanto a ostentação gera pressão constante para manter e atualizar, a vida simples gera espaço. Espaço financeiro, emocional e mental. Espaço para pensar, planejar e agir com calma.
E é nesse espaço que o patrimônio cresce, não de forma explosiva, mas consistente. Os ricos invisíveis também entendem que dinheiro gosta de silêncio. Quanto mais barulho alguém faz sobre consumo, menos sobra para investir. Quanto mais alguém fala sobre sucesso, menos tempo tem para construí-lo. Por isso, eles evitam comparação. Sabem que comparar aparência é comparar mentira com bastidor. E ninguém vence esse jogo. Essa mentalidade não surge do nada. Ela nasce de observar consequências, de ver pessoas ganhando bem e quebrando, de entender que renda alta não salva quem não tem disciplina, de perceber que riqueza não é o que entra, é o que permanece. E o que permanece é quase sempre invisível. Quando você entende o que essas pessoas fazem diferente, algo muda internamente. A vontade de impressionar começa a perder força. O desejo de construir começa a ganhar espaço. O foco sai do agora e vai para o processo. E isso prepara o terreno para uma comparação inevitável entre dois caminhos opostos, o da ostentação e o da disciplina. É nesse contraste que fica claro por que um caminho leva à ansiedade e o outro leva à liberdade. E por que, no longo prazo, quem escolhe disciplina quase nunca chama a atenção, mas quase sempre chega mais longe. A ostentação e a disciplina levam a destinos completamente diferentes, mesmo quando partem do mesmo ponto. No começo, a ostentação parece mais atraente. Ela entrega prazer imediato, reconhecimento rápido, sensação de vitória. A disciplina, ao contrário, começa desconfortável. Exige renúncia, paciência e escolhas que quase ninguém aplaude. É exatamente por isso que tão pouca gente escolhe esse caminho no início. A ostentação funciona como uma recompensa antecipada. A pessoa consome hoje a sensação de sucesso que ainda não construiu. Isso gera um pico emocional forte, mas curto. Logo surge a necessidade de repetir, atualizar, manter. O prazer dura pouco, a conta dura muito. Cada nova compra exige outra depois. Cada parcelamento cria dependência. O dinheiro passa a trabalhar contra quem o ganha. A disciplina faz o oposto. Ela cria um desconforto curto para gerar liberdade longa. Dizer não para um gasto de status hoje parece perda, mas na prática é ganho de margem. Margem para pagar dívidas mais rápido. Margem para montar reserva de emergência. Margem para investir com pouco dinheiro sem ansiedade. Margem para errar sem quebrar. Esse tipo de ganho não aparece em foto, mas muda a vida inteira. Enquanto a ostentação grita, a disciplina sussurra. Ninguém elogia quem decide viver abaixo do padrão. Ninguém comenta quando alguém escolhe um carro mais simples ou segura uma compra. Mas é nesse silêncio que o controle financeiro se constrói. É nele que o planejamento financeiro deixa de ser teoria e vira prática cotidiana. A ostentação cria uma relação emocional instável com o dinheiro. Cada gasto vira uma forma de validação. Cada corte vira uma ameaça ao ego. Isso torna qualquer ajuste financeiro doloroso. A pessoa sente que está regredindo quando, na verdade, está tentando se organizar. A disciplina cria o efeito oposto. Ela separa valor pessoal de consumo. O dinheiro deixa de definir quem você é e passa a servir ao que você quer construir. Existe também uma diferença profunda no modo como cada caminho lida com o tempo. A ostentação vive no agora, quer resultado imediato, quer parecer bem hoje. A disciplina pensa em continuidade. Não pergunta apenas se pode pagar agora, mas se consegue sustentar depois. Essa pergunta simples evita grande parte dos erros financeiros que levam pessoas ao endividamento crônico. No longo prazo, a ostentação cobra juros emocionais e financeiros. A ansiedade cresce. O medo de perder padrão aumenta. A dependência de renda constante se torna sufocante. Qualquer imprevisto vira ameaça. A pessoa vive trabalhando para não cair, não para subir.
A disciplina, por outro lado, constrói uma base que absorve impacto. Ela não elimina problemas, mas reduz o dano. Quem escolhe disciplina aprende a atrasar recompensas. Aprende que nem toda vontade precisa virar ação. Aprende que liberdade financeira não vem de grandes gestos, mas de pequenas decisões repetidas. Aprende que pagar dívidas é mais poderoso do que mostrar conquistas. Aprende que reserva de emergência é mais valiosa do que status temporário. Essa escolha diária molda o destino. Duas pessoas com renda parecida podem viver realidades opostas em poucos anos. Uma aparenta sucesso, mas vive pressionada. A outra parece comum, mas dorme tranquila. Uma vive para manter imagem. A outra vive para manter controle. Uma se move por comparação. A outra por prioridade. O mais interessante é que a disciplina não exige pobreza forçada. Ela exige intenção, exige saber por que você gasta, exige alinhar consumo com valores reais, não com expectativas externas. Exige coragem para parecer simples num mundo que premia aparência. Essa coragem, com o tempo, vira poder. Quando você entende esse contraste, percebe que não se trata de certo ou errado. Trata-se de consequência. Ostentação cobra hoje e amanhã. Disciplina cobra agora e paga depois. E o depois, para quem insiste, costuma ser liberdade, não aplauso. Esse entendimento prepara o terreno para enxergar exemplos reais desse contraste. Não como teoria, mas como vida acontecendo. É quando fica claro quem parece rico e quem está, de fato, ficando rico em silêncio. Imagine duas pessoas com rendas parecidas, histórias comuns e nenhuma vantagem extraordinária. Nenhuma ganhou na loteria, nenhuma herdou dinheiro, nenhuma teve educação financeira formal na escola. Por fora, elas até parecem semelhantes, mas com o tempo, os caminhos se separam de forma brutal. A primeira pessoa parece rica, vive bem aos olhos dos outros. Carro financiado no limite, celular sempre novo, roupas que chamam atenção. Frequenta lugares caros porque sente que isso prova que está vencendo. O dinheiro entra e sai rápido, quase não sobra. Quando sobra, vira consumo. Quando falta, vira crédito. Ela conhece o valor das coisas, mas raramente o custo real. Custo emocional, custo de oportunidade, custo de viver sempre pressionada. Essa pessoa trabalha muito, mas vive cansada. Cada aumento de renda vira aumento de padrão. Cada imprevisto vira crise. Não existe reserva de emergência sólida porque sempre há algo mais urgente para comprar. Planejamento financeiro parece chato demais, lento demais. A sensação constante é de estar quase lá, mas nunca chegar. Por dentro, o medo de cair é maior do que a alegria de subir. A segunda pessoa passa despercebida. Parece comum, às vezes até simples demais. Não chama a atenção pelo que consome, não tenta acompanhar o ritmo de ninguém. Essa pessoa decidiu cedo que não queria viver no limite. Escolheu gastar menos do que poderia, não para sofrer, mas para ter margem. Margem para respirar, escolher, errar sem quebrar. Ela também sente vontade de gastar, também vê comparações. A diferença é que não transforma cada desejo em ação, tem prioridades claras. Sabe o que vem antes de aparência? Dívida vem antes de status. Reserva de emergência vem antes de conforto extra. Planejamento financeiro não é um evento, é rotina simples, nada sofisticado, apenas consistente. Com o tempo, a diferença aparece. A primeira pessoa vive apagando incêndios, resolve um problema criando outro. A segunda começa a experimentar previsibilidade. Sabe quanto entra, quanto sai e o que sobra. Isso reduz ansiedade, reduz decisões ruins, reduz impulsos. O dinheiro começa a trabalhar de forma silenciosa.
Quando surge uma oportunidade de renda extra, a primeira vê como chance de gastar mais. A segunda vê como chance de acelerar objetivos. Quando pensa em investir com pouco dinheiro, a primeira quer retorno rápido. A segunda pensa em continuidade. Uma se frustra, a outra constrói. O mais interessante é que, socialmente, a primeira parece estar melhor por muito tempo. Recebe elogios, atenção, validação. A segunda quase não recebe reconhecimento. Mas a conta chega, sempre chega, e quando chega, cobra com juros. Quem vive de aparência sente o peso primeiro. Quem vive de disciplina sente o alívio primeiro. Chega um momento em que a primeira pessoa percebe que trabalhou muito e construiu pouco, que viveu correndo e não criou base, que gastou energia tentando parecer bem-sucedida em vez de construir liberdade. A segunda, sem alarde, começa a ter escolhas. Pode dizer não, pode esperar, pode mudar rota sem pânico. Esse contraste mostra algo essencial. Riqueza não tem a ver com quanto você impressiona, tem a ver com quanto controle você tem. Quem vive para impressionar paga juros. Quem vive para construir ganha tempo. E tempo, quando bem usado, vira dinheiro, paz e liberdade. Entender isso muda completamente a forma como você olha para consumo, status e sucesso. Porque fica claro que parecer rico é fácil. Difícil é ficar rico. E quem escolhe o caminho difícil quase nunca chama atenção no começo, mas quase sempre chega mais longe. Esse exemplo não é exceção, ele se repete todos os dias, e ao perceber isso, surge a pergunta inevitável: o que fazer na prática para sair do ciclo da ostentação e entrar no caminho da construção silenciosa? Parar de gastar para provar algo começa com uma decisão interna que quase ninguém tem coragem de tomar. A decisão de separar quem você é do que você consome. Enquanto sua identidade estiver colada no que você compra, qualquer ajuste financeiro vai doer como se fosse uma perda pessoal. E ninguém sustenta um plano que parece ataque ao próprio valor. O primeiro movimento real acontece quando você percebe que não precisa parecer bem para estar bem, que viver simples não é retrocesso, é estratégia, que dizer não para certos gastos não diminui você, protege você. Essa mudança não é estética, é mental. Ela redefine o papel do dinheiro na sua vida. O dinheiro deixa de ser vitrine e passa a ser ferramenta. Quando você começa a olhar para seus gastos com honestidade, sem julgamento, algo fica claro. Muitos deles não existem para melhorar sua vida, mas para aliviar sensações desconfortáveis. Comparação, insegurança, medo de exclusão. Enquanto esses gatilhos não são reconhecidos, eles continuam decidindo por você. A ação prática começa quando você aprende a pausar antes de gastar e se perguntar qual sentimento está tentando resolver com aquele dinheiro. Definir prioridades financeiras reais muda tudo. Prioridade não é o que você diz que é importante, é onde o dinheiro vai primeiro. Se status vem antes de dívida, o resultado é previsível. Se aparência vem antes de reserva de emergência, a ansiedade continua. Quando você muda a ordem, muda o destino. Dívida paga devolve fôlego. Reserva construída devolve paz. Planejamento simples devolve controle. Criar regras pessoais contra gastos de status não é se punir, é se proteger. Regras tiram emoção da decisão. Elas evitam negociações internas cansativas. Quando você já decidiu antes que não financia a aparência, não entra em compromissos longos para mostrar algo, não usa crédito para manter padrão, a decisão deixa de ser dramática. Ela apenas acontece. Redirecionar dinheiro é uma das ações mais poderosas desse processo. O mesmo valor que hoje sustenta a aparência pode começar a sustentar liberdade. Não é preciso ganhar mais para começar. É preciso parar de desperdiçar energia financeira tentando impressionar.
Quando o dinheiro passa a ir para quitar dívidas, formar reserva e organizar a vida financeira, o progresso deixa de ser invisível para você, mesmo que continue invisível para os outros. Trocar comparação por planejamento é uma mudança silenciosa, mas profunda. Comparação sempre puxa para cima, para fora, para o que você não tem. Planejamento puxa para dentro, para o que é possível agora. Enquanto você compara, se sente atrasado. Quando planeja, se sente no controle. E controle reduz impulso, reduz ansiedade e reduz decisões ruins. Essa transição não acontece sem desconforto. No começo, parece que você está ficando para trás. Parece que todo mundo está vivendo melhor. Esse é o teste. É o momento em que você escolhe entre a dor curta da disciplina e a dor longa da ostentação. Quem atravessa esse período percebe algo libertador. A pressão diminui. A necessidade de provar algo some. O dinheiro começa a sobrar, mesmo que pouco. A autorresponsabilidade entra aqui sem culpa. Não é se culpar pelo passado. É assumir que continuar do mesmo jeito custa caro demais. É entender que ninguém vai salvar sua vida financeira enquanto você insistir em gastar para manter imagem. Quando essa consciência se instala, a mudança deixa de ser esforço e vira escolha. Essa ação prática não transforma sua vida da noite para o dia, ela transforma a direção. E direção é mais importante do que velocidade. Cada gasto evitado por consciência fortalece disciplina. Cada dívida paga enfraquece a pressão. Cada mês vivido abaixo do padrão aumenta sua margem de manobra. Chega um ponto em que você percebe que está mais leve. Não porque tem mais coisas, mas porque tem menos obrigações financeiras inúteis. O dinheiro deixa de ser motivo de vergonha ou ansiedade. Ele passa a ser aliado. E essa relação saudável é o que prepara o terreno para a etapa seguinte, onde a vida simples deixa de ser escolha defensiva e se torna base para uma riqueza invisível, consistente e transformadora. Quando a vida simples deixa de ser sacrifício e passa a ser escolha consciente, algo muda de forma definitiva. O dinheiro começa a se comportar de outro jeito, porque você passou a se comportar de outro jeito diante dele. A simplicidade cria espaço, e espaço é o que permite que a riqueza invisível exista e cresça sem chamar atenção. Menos gastos emocionais significam menos decisões tomadas no impulso. Menos decisões ruins significam menos dívidas novas. Menos dívidas significam mais fôlego. Esse encadeamento parece óbvio, mas quase ninguém vive assim porque exige ir contra a lógica da aparência. Exige aceitar não impressionar agora para não sofrer depois. Exige maturidade financeira. Com a redução do consumo motivado por status, as dívidas começam a perder força, não porque você virou outra pessoa, mas porque parou de alimentar o problema. Pagar dívida deixa de ser punição e vira libertação. Cada parcela quitada reduz a ansiedade, devolve controle e aumenta a clareza. O dinheiro começa a ficar previsível. E previsibilidade é uma forma de riqueza que pouca gente valoriza, mas todo mundo sente falta. A reserva de emergência surge como consequência natural desse processo. Não é um grande valor no começo. É pequeno, discreto, quase invisível, mas muda tudo. Ela protege decisões futuras, impede que um imprevisto jogue você de volta no ciclo de crédito caro e desespero. Ela compra tempo. E tempo é um ativo poderoso para quem quer sair da pobreza com dignidade. A partir daí, investir com pouco dinheiro deixa de parecer inútil. Não porque o valor seja alto, mas porque o comportamento está alinhado. Investir passa a ser continuidade, não aposta. Não é sobre retorno rápido, é sobre consistência. A vida simples permite esperar. E quem consegue esperar tem vantagem financeira sobre quem vive correndo. Essa é a riqueza invisível que quase ninguém posta. Ela não aparece em fotos,
mas aparece em noites tranquilas. Não gera aplauso, mas gera escolha. Não chama a atenção, mas sustenta a liberdade. É a riqueza que permite dizer não a um trabalho ruim, a um acordo injusto, a uma decisão precipitada. É a riqueza que protege você quando o ambiente aperta. Disciplina. Aqui não é rigidez extrema, é alinhamento. É gastar de acordo com o que importa de verdade, não com o que impressiona. É entender que liberdade financeira não é ter tudo, é não depender de nada que te aprisiona. Essa disciplina cria um ciclo virtuoso. Menos gasto desnecessário gera mais sobra gera mais segurança gera decisões melhores. A transformação acontece de forma silenciosa. Você não acorda rico, acorda mais tranquilo. Não muda de vida de uma vez, muda de relação com o dinheiro. E essa mudança sustenta todo o resto. A vida simples vira base, não limitação. Ela não te impede de crescer. Ela te prepara para crescer sem se destruir no caminho. Nesse estágio, a comparação perde força. Você não precisa mais medir seu sucesso pela régua dos outros. Passa a medir pelo seu progresso real. Dívidas diminuindo, reserva aumentando, planejamento funcionando. Isso devolve dignidade, devolve autonomia, devolve esperança concreta, não fantasia. Essa é a solução que não vem de curso caro nem promessa rápida, mas funciona. Funciona porque respeita a realidade de quem ganha pouco, de quem já errou, de quem quer sair do sufoco sem humilhação. A riqueza invisível não exige perfeição, exige constância. Quando você entende isso, percebe que não precisa parecer rico para se tornar livre. Precisa apenas parar de sangrar dinheiro para sustentar aparência e começar a construir base com disciplina silenciosa. É assim que quem parecia comum começa a ter escolhas raras. E é assim que a liberdade financeira deixa de ser discurso e vira consequência. Vida simples não é fracasso. Essa é uma das mentiras mais caras que muita gente acreditou. Fizeram você achar que viver abaixo do padrão é sinal de derrota, quando na verdade é sinal de estratégia. Quem confunde simplicidade com pobreza acaba gastando tudo para parecer forte e fica fraco quando precisa de verdade. Você não é pobre porque escolheu viver simples. Você é consciente. Você é alguém que entendeu que dignidade não vem de aparência, vem de controle. Vem de saber que as contas estão em dia. Vem de não depender de crédito para manter imagem. Vem de poder dizer não sem medo. Isso é poder financeiro, mesmo que ninguém bata palma. A transformação real não acontece quando você compra algo novo. Acontece quando você deixa de precisar comprar para se sentir suficiente, quando seu valor deixa de oscilar com o consumo, quando você percebe que crescer financeiramente exige mais silêncio do que barulho, mais constância do que espetáculo. Sair da pobreza não é dar um salto, é parar de cavar o próprio buraco. É parar de sangrar dinheiro para sustentar expectativas que não são suas. É construir passo a passo uma base que aguenta o peso da vida real. Dívidas sob controle. Reserva de emergência existindo. Planejamento simples funcionando. Hábitos financeiros repetidos mesmo quando ninguém vê resultado imediato. Essa escolha exige coragem. Coragem para parecer comum num mundo que valoriza a aparência. Coragem para não acompanhar tudo. Coragem para escolher disciplina quando o ambiente empurra ostentação. Mas essa coragem paga dividendos que não aparecem em foto, só na vida. Se você quer parar de gastar para impressionar e começar a construir liberdade financeira de verdade, continue aqui. Educação financeira não faz barulho, faz base. E base muda destino.